Graça e paz, irmãos. Muito bom estarmos aqui reunidos na casa de Deus nessa noite para ouvirmos a palavra de Deus. E eu quero dizer à igreja, lembrar que o pastor da nossa igreja está viajando, né? Por isso o motivo da ausência dele. E é com muita alegria que recebemos a todos vocês aqui na casa do Senhor. Obrigado por cada vida que aqui veio, pelas bênçãos que provavelmente, com certeza, Deus trará nesta noite, em nome de Jesus. Eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no Salmo de número 100. E convido todos a se colocarem de pé, em nome de Jesus. Salmo de número 100. Eu convido toda a igreja a lermos juntos esse salmo. Salmo de número 100. Que diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Amém. Irmãos, vamos orar? Senhor, fala aos nossos corações nessa noite, através do Teu Santo Espírito. Que eu diminua e que Cristo cresça. Abençoe a cada vida que aqui veio. Salva, Senhor, transforma, enriquece e fortalece para a glória e honra do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, igreja. Irmãos, esse salmo, ele era pronunciado pelo povo de Israel quando em procissão o povo ia ao templo em Jerusalém. Naquela procissão as pessoas iam chamando as pessoas para irem à casa de Deus, ao templo. Então esse salmo é um hino de louvor e de adoração a Deus, e é um chamado, é um convite a todas as nações a adorarem a Deus. É uma convocação ao povo de Israel a servir e adorar a Deus. É um chamado, a povo de Deus a estar na casa de Deus e adorar a Deus. Mas mais do que isso, irmãos, esse salmo também era usado pelo povo de Israel em tempos difíceis, em tempos de iminente guerra, ou de momentos difíceis, de fome, de doenças, de escassez, ou de, provavelmente, quando alguma nação iria invadir Israel. E eles usavam aquele salmo como um pedido de ajuda, como um pedido de socorro. Então esse salmo é um pedido de socorro, porque ele lembra ao povo quem é Deus. Ele lembra ao povo que Deus é a nossa alegria, que Deus é a nossa esperança em tempos difíceis. E aqui o salmista vai apresentar quais são esses motivos, por que Deus é o nosso socorro em tempos difíceis. Por que esse salmo é um chamado de socorro do seu povo em tempos difíceis? Em primeiro lugar, está no versículo 1. Celebrai com júbilo todas as terras. Celebrar com júbilo significa algo vibrante, porque era assim que era o culto do povo hebreu. Eles iam caminhando rumo ao templo, e à medida que iam naquela procissão, eles iam cantando, iam chamando o povo, as pessoas dançavam, tocavam-se trombetas, trocavam os instrumentos, era algo vibrante, animado, com júbilo. Mas aí ele lembra algo interessante, ele está falando ao povo de Israel, mas ele diz o seguinte: todas as terras. Ele está lembrando ao povo de Israel que Israel foi colocado no meio daquelas nações para servir de testemunho de que Israel, e somente Israel, havia o verdadeiro Deus, o Deus verdadeiro. Israel foi colocado como missionário entre aquelas nações. E ele está lembrando isso.
E enquanto Israel não cumprisse a sua missão, que era trazer Jesus Cristo, o Cristo, o ungido de Deus para salvar, Israel jamais deixaria de existir como nação. Mesmo diante de todas as lutas, de todas as adversidades, Israel sendo um país pequenininho, diante dos gigantes daquelas nações, Israel permaneceu firme até que Jesus veio. E o que isso tem a nos dizer? O que isso tem a nos consolar em tempos difíceis? Hoje a igreja é o Israel de Deus. E assim como Israel tinha uma função missionária, a igreja tem uma função missionária. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a função da igreja, esse é o chamado da igreja, um chamado missionário. Agora, quando Jesus, lá em Marcos, está dizendo o seguinte, sobre o fim dos tempos, aliás, em Mateus 24, quando Jesus está falando sobre o final dos tempos, ele vem dizer o seguinte: olha, que vai acontecer fome, terremoto, pestes, mas ainda não é o fim. Só uma coisa que caracteriza o fim. Quando isso acontecer, o fim vem, Jesus vem. E qual é essa coisa? O evangelho será pregado a todas as nações. O que a palavra de Deus quer nos ensinar com isso, irmãos? Primeira coisa é que a igreja vai estar aqui até a volta de Cristo. Esse negócio de arrebatamento secreto, isso é uma teologia errada, equivocada. A igreja vai estar aqui. Isso quer dizer que o diabo não vai destruir a igreja, o mundo não vai destruir a igreja vai permanecer de pé até a volta de Cristo. E isso consola o nosso coração, irmãos. Como isso traz alegria para nós, que fazemos parte da igreja, que somos presbíteros, que somos diáconos, vocês que fazem parte da igreja da glória, isso alegra o seu coração, saber que Deus vai lutar pela sua igreja, que vai ampará-la, que vai sustentá-la e que vai mantê-la firme até o final. Glória a Deus por isso, irmãos. Em segundo lugar, o salmista vai dizer no versículo 2, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Servir é um chamado ao povo de Deus a servir a Deus. A cada um que faz parte da igreja presbiteriana da glória, a exercer o seu dom aqui na igreja. Deus está chamando você para trabalhar na igreja, servir ao Senhor. Deus está chamando. Agora prestem atenção numa coisa que eu gostaria de falar para vocês. Foi feito um estudo científico mostrando o seguinte, que quando uma pessoa faz o bem ao próximo, ou faz um serviço para alguém sem esperar nada em troca, ele não está esperando nada em troca, ele fez porque ele quis fazer por amor ao próximo. Quando ele faz isso, os cientistas descobriram que é liberado um hormônio chamado ocitocina. Mas mais do que isso, não só é liberado esse hormônio na vida daquele que faz, é liberado também na vida daquele que recebe o bem. E os cientistas foram mais além. Não corre isso somente na vida da pessoa, na vida da pessoa, daquele que recebe o bem, mas na vida também daqueles que estão vendo o bem. Agora, o que é esse hormônio de ocitocina? Que hormônio é esse? Esse hormônio que é produzido pelo nosso organismo é chamado de o hormônio do amor. É o hormônio que é liberado no ato conjugal. É o hormônio produzido na hora do êxtase do ato conjugal. É o mesmo hormônio. Ele é produzido também, irmãos, naquele momento em que a mulher está para dar à luz num parto natural. Ele que provoca as contrações, que dilata a pelve para que o neném nasça. E durante a contração, durante o parto normal, a mulher sente uma dor terrível, terrível. Mas quando o neném nasce,
e as mães podem dizer isso melhor do que eu, e o neném é colocado no braço dela, ela não lembra de mais nada. O que ela sente é prazer. Esse prazer é causado pela ocitocina. A ocitocina é esse hormônio, é o hormônio do prazer, é o hormônio do amor, é o hormônio que produz você viver em sociedade, viver junto com o próximo, de fazer o bem. É esse o hormônio. E o que o salmista está dizendo aqui, que servir a Deus produz no nosso organismo alegria. É o hormônio da bondade, é quando você faz o bem. Que coisa tremenda, irmãos. Para que nós vamos ficar de braços cruzados dentro da casa do Senhor, sabendo que nós podemos servir ao nosso próximo? Vamos trabalhar. Servir a Deus, irmãos, produz alegria. Como é bom, irmãos, servir ao Senhor. Eu não sei quanto aos irmãos, mas eu tenho tanta alegria de trabalhar no reino de Deus. Quem pode dizer talvez isso melhor é o Rui, que está há tantos e tantos anos, né? O nosso decano, essa bênção que é o Rui. Reunião do conselho, irmãos, que bênção que é. Como é bom trabalhar na casa de Deus, como é bom estar na casa de Deus, porque gera alegria. E eu digo para vocês, irmãos, a minha maior alegria é poder dizimar. Como eu tenho alegria em dizimar? Porque eu sei que esse dinheiro vai abençoar outras vidas. E eu peço a Deus para eu ganhar mais, para eu poder dar mais dízimo. Não é para o meu prazer, não, é para poder abençoar outras vidas, porque isso gera alegria, gera prazer. Como é bom, irmãos. E a igreja parece que tem esquecido isso, do prazer de servir ao próximo, do prazer de servir a Deus. Queridos, e ele continua. Não apenas servir a Deus, ele está dando aqui alguns remédios que ajudam no combate à tristeza e à depressão no meio do povo de Deus. E ele vai dar um segundo remédio. Ele diz o seguinte: não servir a Deus com alegria. Não basta servir a Deus, irmãos, tem que servir com alegria. Não com murmuração, não reclamando, não empurrado, mas com alegria. E por que nós devemos servir a Deus com alegria? Mais uma vez foi feito um estudo em 2008, na faculdade de Harvard, e eles estavam estudando o seguinte: como é que as emoções são propagadas, são divulgadas, são espalhadas no meio de um grupo social? Por exemplo, pessoas que trabalham juntos, um grupo de pessoas na escola, na igreja, como é que os sentimentos, as emoções se propagam? E eles fizeram um estudo, e eles chegaram à seguinte conclusão. Primeira conclusão que eles chegaram: que a alegria pode ser espalhada, diferente da tristeza. A tristeza, às vezes, ela fica confinada a apenas àquela pessoa que está triste, mas a alegria se espalha. Em segundo lugar, a alegria é transmitida a um grupo de amigos, dentro de um grupo social. Nós estamos falando de um grupo social, de pessoas que se reúnem num determinado lugar. Aí ele vai dizer o seguinte, o estudo diz o seguinte, que a alegria só se transmite se essa outra pessoa for sua amiga. Queridos, olha que coisa interessante. Nós não somos irmãos, nós somos mais do que amigos, somos irmãos. Quer lugar melhor para a alegria ser transmitida do que dentro da casa de Deus? Agora, olha que interessante que o estudo disse. A distância se mostrou um fator importante da disseminação da alegria. Segundo o médico Nicholas Christakis, pesquisador-chefe do grupo, para que a alegria contagie, ela deve ser vista pelo outro
e que esteja fisicamente presente. Olha que coisa interessante, irmãos. Para que a alegria se espalhe, a pessoa tem que estar presente. E ela tem que fazer parte do seu grupo social, tem que ser seu amigo. O que ela está dizendo? Que a alegria não vai se disseminar com o povo de Deus, ficando dentro de casa, assistindo pelo YouTube, não. Você tem que vir à casa de Deus, e experimentar essa alegria junto com o povo de Deus. Não sei se isso acontece com você. Às vezes você vem triste, abatido para a igreja. Isso já aconteceu com você? Já aconteceu com você? Você vem desanimado. E aí o culto vai e você fica, esse culto está demorando, e aquela tristeza, de repente Deus usa o pastor, ou usa o louvor, e aquela alegria toma conta do seu ser, e você sai da igreja animado, revigorado. Isso já aconteceu com você? É o melhor lugar para nós experimentarmos, se nós queremos experimentar isso, essa descarga de alegria, essa descarga é na casa de Deus, junto com os irmãos. Irmãos, a alegria combate a depressão, a alegria combate a tristeza, a alegria combate a falta de esperança. E o melhor lugar que nós podemos ter, irmãos, experimentar isso é na casa de Deus. Ser cristão é sinônimo de alegria. Se você não é cristão e não tem vivido uma vida alegre, você está vivendo, tem alguma coisa errada na sua vida. Você não está tomando certo aquilo que Deus nos deu, que faz parte da vida cristã: oração, leitura da palavra e comunhão com os irmãos. Outra coisa, um crente não vai experimentar alegria ficando em casa. Não vai. Essa alegria se contagia quando a pessoa está presente. Venha à casa de Deus. É lógico, eu não estou dizendo, irmãos, que nós estamos vivendo uma pandemia e tem gente que não pode vir à igreja. Mas tem gente que pode e não vem. Isso é triste. Isso é triste. E por que eu sei que não vem? Porque só vem quando está escalado. Quando tem escalado, ele vem. Quando não tem, ele não vem. É triste isso, irmãos. É triste. Eu duvido que alguém aqui falte trabalho. Duvido. Duvido que alguém aqui falte trabalho por causa de pandemia. Mas a casa de Deus sempre fica em segundo plano. Por isso que está cheio de crente depressivo, com falta de alegria, triste, desanimado e sem esperança. O melhor lugar para nós estarmos em tempos difíceis é na casa de Deus. Um irmão consola o outro, um irmão fortalece o outro, um irmão coloca o outro para frente. Outra coisa, Efésios 5,18 diz que nós devemos nos encher do Espírito Santo. E ele continua, falando entre vós com salmos, entoando e louvando a Deus com hinos. Olha a expressão que Paulo usa, entre vós, a importância da igreja de se congregar. Ele está dizendo que uma pessoa, para se encher do Espírito Santo, elas têm que estar no meio do povo de Deus, entre vós, louvando, entoando, proclamando salmos. É na casa de Deus que o povo de Deus se enche do Santo Espírito. E mais, lá em Colossenses capítulo 3,16, Paulo diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, que é a mesma expressão para se encher do Espírito Santo. E o fruto do Espírito Santo é qual? Alegria. Se você não tem experimentado alegria, talvez é porque você não tem se enchido do Espírito Santo, e a palavra de Deus não tem habitado ricamente em você. Mas em nome de Jesus, essa noite você vai mudar isso. Vai pedir perdão a Deus, e vai falar: Senhor, eu quero ser cheio do Teu Santo Espírito, eu quero ser cheio da Tua palavra. Queridos, a alegria combate a tristeza
e a depressão. Então ele vai dizer o seguinte, no versículo de número 3, no final do versículo 2 ele diz: apresentai-vos diante dele com cântico. Cantar alegra a alma, irmãos. O louvor liberta. Lembra de Paulo lá em Atos, capítulo de número 16, Paulo e Silas presos na prisão, e diz que eles oravam e cantavam. E o que aconteceu? As correntes se arrebentaram, as portas da cadeia se abriram. O louvor liberta, irmãos. Está triste? Cante. Está desanimado? Cante. Está deprimido? Louve ao Senhor. É isso. Apresente-se diante do Senhor com cântico. Irmãos, louvar nos enche do Espírito Santo. Preste atenção, louvar nos enche de Deus. Jesus Cristo é Deus. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade. E Jesus disse o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quanto mais cheio de Cristo você é, quanto mais Cristo habitar na sua vida, esse Deus que é a verdade te libertará. Te libertará do vício do pecado, da pornografia, do desânimo, da tristeza, da murmuração, de tudo isso que é pecado. Cristo te liberta, quanto mais cheio de Cristo você tiver. Em terceiro lugar, ele vai dizer o seguinte: por que esse salmo é um salmo de socorro? Está no versículo de número 3, que diz o seguinte, leiam comigo, irmãos: sabei que o Senhor, vamos ler todos juntos? Sabei saber, irmãos, tem um sentido de saber, não apenas teoricamente, mas algo de forma experimental, na prática. Ele está dizendo: sabei, não saiba apenas de ouvir falar, assim como Jó passou por lutas, por adversidades. Jó era um homem de Deus. Diz a palavra de Deus que Jó levantava de manhã todo dia, orava pelos seus filhos, era um homem íntegro e reto. Passou por lutas, por dificuldades, por sofrimento. Mas somente lá no final do livro de Jó é que Jó vai dizer o seguinte: eu só ouvi falar, mas agora meus olhos te veem. Irmãos, não basta vir na igreja, ouvir sermão, você tem que viver o Evangelho. Você tem que experimentar Deus no seu dia a dia, em oração, em leitura da palavra, falando para os outros. Nós precisamos de um conhecimento teórico, sim, mas precisamos de um conhecimento prático. Como disse Jó: eu sei em quem tenho crido. Será que nós podemos dizer isso, irmãos? Eu sei em quem tenho crido, porque nós conhecemos a Deus de verdade. É isso que ele está dizendo. E mais, ele vai dizer o seguinte: foi ele quem nos fez. Israel está dizendo ao povo que está lá caminhando para o templo, falando assim o seguinte: olha, Deus formou todas as nações, e Ele formou a nós também, mas Deus nos elegeu, dentre todas as nações, Ele nos escolheu. Irmãos, ser eleito de Deus, ser predestinado pela salvação, é como diz Spurgeon, é o trono de Deus aqui na terra, no qual o povo de Deus pode descansar. Saber que Deus tem os seus eleitos, irmãos, é o que faz um missionário ir lá para a Arábia, lá para um país muçulmano, se dispor a pregar o Evangelho, porque ele sabe que lá tem povo de Deus. Agora você imagina se ele não sabe isso? Se imagina se ele fala assim: Deus não tem, o livre-arbítrio do homem, ele tem que pensar, ele tem que raciocinar. Meu Deus, isso é desespero.
mas saber que Deus tem os seus eleitos, e quando a palavra de Deus é pronunciada, ela não vai voltar vazia, ela vai cumprir o propósito, e nisso o povo de Deus pode descansar. Que Deus vai cuidar da sua vida. Se você é um eleito de Deus, Ele vai te manter até o dia final. Jesus disse: das minhas mãos ninguém pode retirar. Ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar das mãos de Jesus se você pertence a Jesus. E isso traz consolo para a nossa alma, irmãos. E ele continua: e dele somos o seu povo. Em outra tradução, não somos de nós mesmos. Preste atenção, irmãos. Você não pertence a você, você pertence a Deus. E o que você tem feito com a sua vida? O que você tem feito com a sua vida? Você acha que você pertence a Deus? O que você tem feito com o seu tempo? O que você tem feito com a sua saúde? O que você tem feito com a sua inteligência? O que você tem feito com os seus bens? O que você tem feito com os seus dons para Deus? Você não pertence a você, você pertence a Deus se você crê no Senhor Jesus e foi salvo de verdade. Somos dele, somos o seu povo, e isso tem uma importância grandiosa, irmãos. Se nós somos de Deus, Deus se importa conosco, Deus cuida de nós. Irmãos, quantas experiências nós já podemos vivenciar em tempos difíceis, em tempos de desespero. Se eu pudesse chamar aqui os irmãos para dar testemunho, muitos iam dizer: Luciano, eu estava passando por isso, eu estava passando por aquilo, e eu fui para o meu quarto, e eu orei, e eu clamei no Senhor, e Deus fez um milagre. Porque Deus cuida de nós. Deus cuida de nós, irmãos. Esse é o nosso travesseiro que a gente pode deitar. Eu dei um travesseirinho para minha filha, quando ela nasceu, aliás, para o Eduardo, depois passou para minha filha. E o travesseirinho era um travesseirinho branquinho, assim, pequenininho, de bebê, né Flávia? E estava escrito assim: em paz me deito e logo pego no sono. Nós podemos descansar, irmãos, porque Deus cuida de nós. Que alegria é saber que enquanto nós estamos dormindo, Deus está cuidando de nós. Que alegria, que paz, que consolo, que esperança. E ele continua: e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Aqui ele apresenta Deus como pastor e nós como ovelhas. Eu não sei se você sabe que a ovelha não tem chifre, não tem garra, não tem presa. É um animal indefeso. Ela vai facilmente, sem reclamar, para a morte. Quem cuida da ovelha é o pastor. É o pastor que leva a ovelha para comer, é o pastor que leva a ovelha para beber água, é o pastor que protege as ovelhas dos lobos, dos predadores. É isso que o salmista está dizendo. Quem cuida de nós é Deus. É Deus quem cuida de nós. E ele continua, irmãos, e agora ele vai dar o quarto motivo. Versículo 4, vamos ler todos juntos. Entrai por suas portas com ações de graça, e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Queridos, o que está acontecendo? A procissão vinha em Jerusalém, chamando, convidando, convocando as pessoas: venham, vamos à casa de Deus, celebrai com júbilo ao Senhor, apresentar diante dele com cânticos. E de repente eles param na porta do templo. Aquela procissão, aquele monte de gente, eles estão ali. E o cenário que nós temos aqui é o seguinte: é como se alguém que estivesse dentro da igreja começasse a dizer o seguinte: entrai por suas portas e nos seus átrios com hinos de louvor.
Átrios é a recepção, é a sala, logo depois que você entra pela porta, é a primeira sala, é o átrio. Provavelmente isso aqui está sendo conclamado por um coral, que está dentro do templo, um coral de vozes, que está dentro do templo, dizendo o seguinte: entrai por suas portas e nos seus atos com hinos de louvor, chamando as pessoas para adorarem a Deus, dentro do templo, na casa de Deus. E o convite é: entre por suas portas. Da mesma forma hoje, irmãos, a igreja convida os que estão lá fora: vinde à casa de Deus, adorai ao Senhor, celebrai o seu nome, prestai-lhe culto. A igreja hoje está assim, irmãos, assim como foi nos tempos de Noé: vinde, entrai na arca, encontrai a salvação. Mas muitos têm rejeitado vir à casa de Deus. Mas vai chegar o dia que, assim como nos tempos de Noé, a porta vai se fechar e vai ser muito triste esse dia. Muito triste. Queridos, e esse convite que eles fazem é para louvar a Deus. Entre nos seus, com ações de graça, com hinos de louvor, louvem a Deus, rendei-lhe graça, ou seja, dai a Deus aquilo que é devido a Deus, dai a Ele a honra, dai a Ele ofertas, dai a Ele dízimo. E mais, e bendizei-lhe o nome, exalte Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. E em quinto lugar, ele vai dizer qual é o motivo pelo qual esse salmo é um salmo de socorro para o povo de Deus em tempos difíceis. Vamos ler o versículo 5, mas vamos mais animado, né, irmãos? Vamos ler todos juntos? Porque amém, gostei agora. Alegria! O culto a Deus tem que ser alegre, irmãos. O povo de Deus tem que ser alegre. Tire esse desânimo da cara. Alegre-se, você está na presença de Deus. E aqui ele vai dizer, aqui nós temos o ponto mais alto da adoração. É conhecer quem é Deus. É saber quem é Deus. É saber que Deus é bom, misericordioso e fiel. E aqui nós temos uma lição importante, irmãos. O centro do culto é Deus. O centro do culto não é o coral. O centro do culto não é a equipe de louvor. O centro do culto não sou eu, não é o pregador. O centro do culto não é você. O centro do culto é Deus. E às vezes a gente cai nesse erro de querer, o culto hoje não agradou as pessoas, será que agradou o visitante? Não, irmãos, nós temos que perguntar, o culto agradou a Deus? É Ele o centro, é a Ele que nós viemos aqui adorar. Você veio adorar a Deus, você não veio aqui para aparecer para os outros, não, para receber louvor dos outros, não, você veio aqui para cultuar a Deus. Ele é o centro do culto, Ele é o único que é digno de louvor e toda adoração. E ele vai dizer o seguinte, o que o Salmo nos ensina sobre Deus? Ele vai dizer o seguinte, primeira coisa, que Deus é bom. O jovem rico chegou perto de Jesus e disse o seguinte, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus virou para ele, por que me chamas bom? Só tem um que é bom, que é Deus. Irmão, só tem um que é bom, que é Deus. Aprendam isso. Às vezes você fala assim, fulano não é crente, mas ele é tão bonzinho, será que ele vai para o céu? Irmãos, não tem nenhum bom, só o bom é Deus. Todos os outros são maus. Agora, como é bom saber que o nosso Deus é bom. O salmista no Salmo 23 diz assim, bondade e misericórdia
me seguirão todos os dias da minha vida. A bondade de Deus e a misericórdia de Deus cerca a vida do crente. É como os arautos de Deus que proclamam a todos, a todas as nações, a todos os povos, a todas as pessoas: Deus é bom e Deus é misericordioso. Mas ao mesmo tempo que isso é bom, irmão, saber que Deus é bom, que Deus cuida de nós, que Ele manda chuva tanto para bom como para mal, que Deus nos protege, que Deus é nosso Senhor, que Ele nos dá o pão de cada dia, é muito bom saber disso, mas é desesperador também saber disso. Sabia que é desesperador saber que Deus é bom? Sabia disso? Sabe por que é desesperador saber que Deus é bom? Porque se Deus é bom, Ele odeia o mal. Não há como Ele não odiar o mal. Se Deus é bom e Ele ama a criança, Ele tem que odiar o aborto. Se Deus é bom e Ele é a verdade, Ele tem que odiar a mentira. Se Deus é bom e Ele é a vida, Ele tem que odiar o assassinato. É isso que tem que fazer tremer as pessoas. Isso mostra que haverá um juízo e Deus há de julgar, porque Deus é bom. E o que as pessoas fazem? Ah, Deus é bom, então eu vou descansar. No dia do juízo lá, Deus é bom, vai deixar eu passar debaixo da catraca, assim. Quem sabe eu entro no céu pulando a roleta. Não, meus irmãos, Deus é bom. E porque Ele é bom, Ele odeia o mal. Se você não se arrepender dos seus pecados, se você não pedir perdão a Deus, se você não entregar sua vida a Jesus, se você não nascer de novo, Deus vai julgar. Isso tem que fazer a gente tremer, irmãos. Em segundo lugar, Ele nos apresenta que Deus é um Deus de misericórdia. A sua misericórdia dura para sempre. Misericórdia, irmãos, é a junção de duas palavras, miseris e corde, que miseris significa miséria e corde significa coração. Em outras palavras, misericórdia é colocar o coração na miséria do próximo. É você se colocar no lugar do outro. É você sentir compaixão pela desgraça do outro. É isso que é misericórdia. E a Bíblia apresenta que o único Deus que é verdadeiramente misericordioso é o Deus da Bíblia, é o Deus triuno. Sabe por quê? Os outros deuses daquela época eram maus, exigentes. Lembra de Manassés, que se desviou dos caminhos do Senhor? O rei Manassés entregou os seus filhos para serem queimados vivos para outros deuses. Porque os deuses daquela época exigiam um sacrifício humano, exigiam os filhos, e exigiam algo de melhor, e a melhor coisa que a pessoa podia ter era o filho, e se era para fazer um sacrifício vivo, então a pessoa dava o filho para queimar vivo. Mas enquanto esses deuses exigiam um filho, o nosso Deus deu o seu próprio filho. Que diferença! O nosso Deus é o único Deus verdadeiramente de misericórdia, porque Ele se fez carne e habitou entre nós. Ele experimentou a miséria humana, Ele experimentou a fome, a tristeza, a dor de ser um ser humano, e essa pessoa foi Jesus Cristo, Deus Filho. E por que Ele fez isso? Está no Salmo 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna. Aqui está uma resposta da misericórdia de Deus. Deus amou o mundo, ou seja, Deus amou a humanidade, o homem caído, e deu o seu Filho. Ele não exigiu que a pessoa desse o seu filho para morrer, mas Ele deu o seu Filho. Esse é um Deus de misericórdia, irmãos, verdadeiramente de misericórdia. Deus se fez homem e habitou entre nós. E Ele continua. Quem é o nosso Deus? Ele vai dizer o seguinte: e de geração em geração a sua fidelidade. Deus é um Deus de fidelidade, irmãos. Deus é um Deus fiel, não a nós, mas a si mesmo.
Deus é fiel a Ele. Se Ele fez uma aliança conosco e Ele prometeu nos salvar, Ele vai cumprir isso. Aquele que começou a boa obra em vós, há de terminar. Essa é a promessa de Deus, essa é a esperança do povo de Deus. Deus é fiel a si mesmo. E Deus não cuida somente da gente, irmãos. Diz aqui que Ele cuida de geração em geração. Eu não sei se você já ouviu falar de um livro chamado Crises em Morality. Foi escrita por um homem chamado Al Sanders, em 1950. E nesse livro, esse homem fez uma pesquisa. Ele fez o seguinte: ele pegou um pastor muito famoso do século XVIII, chamado Jonathan Edwards. Era um pastor americano, congregacional, um homem de Deus, considerado um dos maiores filósofos cristãos da história da igreja, um homem de jejum, de oração, de temor a Deus, responsável pelo avivamento nos Estados Unidos, responsável pela Constituição dos Estados Unidos. E ele fez um estudo seguinte: havia um vizinho dele chamado Max Hunter, que era um ateu, e ele era inimigo de Jonathan Edwards. E ele vivia zombando Jonathan Edwards pela fé dele, porque ele vivia jejuando, orando, buscando a Deus. E ele falou: Deus não existe, isso é bobagem. E esse homem teve a curiosidade de fazer o seguinte: ele pegou a vida de Jonathan Edwards e desse homem chamado Max Jukes, falei errado. E ele fez o seguinte: ele começou a estudar a descendência lá do século XVIII até 1950. Aí ele foi ver o filho desse Max Jukes, o filho do Jonathan Edwards, o neto, o bisneto, o tataraneto e o fuçaneto. Foi vendo até chegar lá, em 1950. E olha que coisa interessante, irmãos. Preste atenção no que eu vou dizer aqui. Max Jukes, que era o ateu, que vivia zombando do Evangelho, zombando de Deus, zombando de Jonathan Edwards, olha o que ele descobriu. Que ele viveu uma vida ímpia e casou-se com uma moça igualmente ímpia. E dentre as pessoas que resultaram dessa união, ele avaliou aqui 567 descendentes desse homem. 310 morreram como indigentes, morador de rua. 150 foram criminosos. 7 se tornaram assassinos. 100 foram alcoólatras. E mais da metade das mulheres eram prostitutas. Esses 567 descendentes desse homem custaram aos cofres públicos dos Estados Unidos $1.250.000. Agora vamos ver os descendentes de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards viveu na mesma época, se casou com uma moça crente e descobriu o seguinte: dos descendentes deles, 15 se tornaram diretores de faculdade. 65 foram professores de nível superior. 3 foram senadores dos Estados Unidos. 30 foram juízes. 100 foram advogados. 60 foram médicos. 60 foram oficiais do Exército da Marinha Americana. 100 foram missionários e pregadores. 60 foram autores de renome. 1 foi vice-presidente dos Estados Unidos. 80 se tornaram funcionários públicos. 295 fizeram curso superior. Alguns foram governadores de estados americanos e outros foram diplomatas. Seus descendentes não custaram nem um centavo ao Estado americano. Que coisa tremenda, irmãos. Como isso anima o nosso coração ser fiel a Deus. A fidelidade, ser fiel a Deus, não apenas fica confinada às nossas vidas, ela se expande para os nossos descendentes. Louvado seja o Senhor, porque diz a palavra que Deus visita as gerações. É por isso que o salmista diz: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência medicar o pão, porque Deus cuida de nós, irmãos. Louvado seja Deus. Que coisa tremenda.
Isso dá ânimo a você, irmãos, nesses dias difíceis, de desânimo. Invista no seu filho. Eduque o seu filho. Crie ele na casa de Deus. Traga ele à casa de Deus. Porque a bênção de Deus é prometida. E eu queria trazer algumas aplicações finais, irmãos. Todas essas soluções que nós lemos aqui no Salmo 100 apontam para a casa de Deus. Do povo de Deus está congregado, unido, reunido como povo de Deus, e tem gente que não quer vir na casa de Deus. Está perdendo a bênção. Está perdendo a bênção. Segundo lugar, se o homem foi criado por Deus, um homem lhe deve louvores e obediência. Nós temos que louvar a Deus e obedecer a Deus e servir a Deus, e o melhor lugar para fazer isso é na casa de Deus. Em terceiro lugar, agora, que Deus é esse? Olha que interessante, como é interessante esse salmo, irmãos. Esse salmo está enfatizando a unidade de Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Está lá em Deuteronômio 6:4. E o Salmo 100 que está enfatizando isso. Celebrai com júbilo ao Senhor, Ele nos fez. Está falando só há um Deus. Mas ao mesmo tempo que ele está enfatizando a unidade de Deus, o Salmo todo está enfatizando uma coisa interessante, irmãos, que eu chamo a atenção de vocês. Se você prestar atenção no Salmo, existem 3 verbos crescentes: celebrai, entrai e apresentai-vos. 3 verbos crescentes. Depois tem 3 palavras para louvar a Deus: com júbilo, com alegria e com cântico. Depois apresenta 3 formas de intimidade crescente com Deus: nas portas do templo, nos átrios e o nome de Deus. E depois ele mostra 3 motivos: porque Deus é bom, Deus é misericordioso e Deus é fiel. Esse salmo aponta para a unidade de Deus, mas também aponta para a triunidade de Deus. Esse é o Deus verdadeiro, o Deus trino: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mesmo o salmista, lá quando escreveu o Salmo 100, que não tinha ainda uma noção, porque Cristo não havia se revelado, Deus, através do Espírito Santo, já estava mostrando para ele que Deus é o Deus trino. E mais, aqui nós temos um alerta: se o melhor lugar para estarmos em tempos difíceis é na igreja, a pergunta que surge é: qual igreja? Tem tanta igreja. Uma pessoa fez um estudo aí, parece que surge a cada dia não sei quantas denominações. Qual igreja, irmãos, que você deve frequentar? Qual igreja que você deve fazer parte? O Salmo responde. O Salmo está dizendo o seguinte: celebrai com ações de graça, ou seja, o culto deve ter ações de graça, gratidão a Deus, pagar a Deus aquilo que lhe é devido, serviço na casa de Deus, dízimos, oferta, ações de graça. Segundo lugar, louvor, entoando cânticos. Terceiro lugar, bendizer-lhe o nome, ou seja, oração. E em quarto lugar, porque Deus é bom, misericordioso e fiel, conhecendo a Deus. Aqui nós temos o que é uma igreja verdadeira. É uma igreja que louva, que ora, em que a palavra de Deus é estudada, em que o povo de Deus vem para conhecer a Deus, e Deus é verdadeiramente pregado, e que o povo de Deus serve a Deus em ações de graça. Se você não está numa igreja dessa, irmão, sai fora. Sai fora. Se a palavra de Deus não é pregada, se o centro do culto não é Jesus, se Deus não é o centro do culto, saia dessa igreja, porque ela não é a igreja de Deus. E eu queria concluir dizendo o seguinte: a Bíblia diz lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, que no final dos tempos haveria tempos difíceis. Quanto mais próximos da volta de Cristo, mais tempos difíceis nós vamos experimentar. É bíblico, irmãos, é bíblico.
Outra coisa, não há ninguém que não passe por tempos difíceis. Todos nós vamos passar por tempos difíceis. Em terceiro lugar, o verdadeiro amor é encontrado em tempos difíceis. É muito fácil, irmãos, um casal dizer assim: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas o que prova que um casal verdadeiramente ama o outro, um ao outro, é nos tempos difíceis. É ali que você vai ver se realmente um ama o outro. O amor verdadeiro é encontrado em tempos difíceis. Nós podemos experimentar esse amor em Deus e nos irmãos. Irmãos, quantas vezes eu passei por tempos difíceis e quantas vezes os irmãos vieram me consolar. Louvado seja Deus pela vida de cada irmão. Louvado seja Deus. Em quarto lugar, tempos difíceis não duram para sempre, mas pessoas fortes duram. Fortaleça-se em tempos difíceis. Fortaleça-se. Fortaleça-se em Cristo. Deus é o nosso refúgio bem presente. Esconda-se debaixo das sombras do Onipotente. Venha para a casa de Deus, se encha de Deus, se encha do seu Santo Espírito de Deus. Em quinto lugar, e outra coisa, são em tempos de guerra que se nascem grandes guerreiros. Em quinto lugar, em tempos difíceis, é hora de refletir sobre o que verdadeiramente é importante na vida. Nessa pandemia, irmãos, aposto que você aprendeu, se não aprendeu, misericórdia. O que realmente é importante? Será que é importante ter um carrão na garagem, sendo que você, carão, sendo que você não podia nem sair na rua? Acredito que o que vocês mais sentiram foi a falta de um abraço, de um aconchego, de uma palavra amiga dos irmãos nesses dias difíceis. Em sétimo, em tempos difíceis, a gente canta com mais força as nossas canções. Em tempos difíceis, irmãos, é momento de louvar a Deus. Venha, louve a Deus, cante, abra sua boca, berre se for necessário, mas celebre com júbilo ao Senhor. Outra coisa, até os incrédulos, até aqueles que não creem em Deus, encontram esperança em tempos difíceis. Imagine o que pode fazer aquele que tem fé em Deus. Creia em Deus. Creia que Deus pode fazer maravilhas na sua vida e na vida da igreja. Em nono lugar, o melhor lugar para estarmos em tempos difíceis é na casa de Deus, junto com os irmãos. Aqui nós encontramos a palavra de Deus, aqui nós louvamos a Deus, aqui nós encontramos consolo, aqui nós vemos o testemunho dos outros irmãos, um ampara o outro, um ajuda o outro, um coloca o outro para frente, um auxilia o outro. A casa de Deus é um oásis no meio desse mundo perdido. Estava conversando com a minha esposa outro dia e falei assim: você já pensou se não houvesse igreja? Tem gente que quer acabar com a igreja, que fala que não precisa de igreja, basta cultuar a Deus na sua casa. Aí eu fiquei pensando assim: você já imaginou uma pessoa chega aqui em Vila Velha, não tem igreja nenhuma, está todo mundo dentro de casa cultuando a Deus, e chega uma pessoa que desesperada, triste, desanimada, abatida, fala assim: eu preciso de Deus, e ele sai buscando Deus, e não vê nenhuma igreja. Aonde é que ele vai bater? Será que ele vai bater na sua casa? Nem te conhece. Sabe onde é que ele vai bater? Ele vai bater num terreiro de macumba, ele vai bater numa mesquita, num centro espírita. E tem gente que quer acabar com a igreja. O Rui sabe disso, o conselho. Quantas e quantas vezes, irmãos, teve pessoas que saíram da igreja falando mal da igreja, mas na hora que passava aperto, vinha pedir ajuda para a igreja. E a igreja nunca negou. Gente que até xingou a gente, e a igreja nunca negou. E finalmente, irmãos, eu quero dizer o seguinte: Deus não está limitado a tempos difíceis.
Não, o nosso Deus não está limitado a tempos difíceis. Deus é nosso socorro, nossa alegria em tempos difíceis, nossa esperança em tempos sem esperança. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que essa palavra possa encontrar refúgio no seu coração, e que Deus abençoe sua igreja, e que aqueles que porventura acham que podem cultuar a Deus em casa, lembre-se que isso aqui é algo que surgiu de forma provisória. Venha para a casa de Deus. Se você pode vir à casa de Deus, venha. Você está perdendo a bênção. E eu acredito que nessa noite, muitos de vocês saíram edificados, alegres, fortalecidos para enfrentar a semana que se inicia. Que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém?